Bom dia, irmãos. Bom, nós vamos continuar, na meditação que a gente tem feito ao longo dessas últimas semanas. A gente tem meditado um pouco acerca do livro de Juízes e o quanto a gente tem aprendido com aquele povo, E visto o quanto nós temos sido tão semelhantes com aquele povo, mesmo vivendo num tempo tão diferente, mesmo estando tão distante geograficamente e também temporal, a gente vê que a gente ainda se parece bastante com aquele povo e tem uma... nós até agora nós meditamos no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, então a gente vai dar continuidade hoje no capítulo 6. Então, enquanto os irmãos abrem a Bíblia aí em Juízes, no capítulo 6, eu queria contar uma história, não sei o quanto ela é verídica também não, mas certa vez o povo estava num seminário aí, um povo aí, num seminário, e lá o quarto era coletivo, e eram 5, 6 pessoas dentro de um quarto, e estava para entrar no quarto, e quando entrava no quarto tinha um irmão bem fervoroso orando no quarto, assim, bem alto mesmo, dava para ouvir do corredor, não precisava nem entrar. Aí antes de entrar, ouvindo aquela voz lá dentro, você não sai abrindo a porta, Você para e, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, automaticamente você fica escutando também o que está acontecendo ali. E o irmão orava bem assim: olha, Deus, se o Senhor mandou vir para cá mesmo e quer que eu viva uma vida, levando a sua palavra onde quer que eu esteja, que o Senhor me mostre isso, bagunce a minha vida inteira e mostre isso para mim. Aí a gente olhou, o povo, olhou para a cara do outro, o povo, é só a força do hábito. O povo olhou um para a cara do outro e falou bem assim: bom, eu creio que Deus quer que ele leve a palavra onde ele estiver. Ele é crente, Todo crente tem que levar a palavra onde estiver, Então vamos ser servo de Deus aí e abençoar o irmão. Aí o irmão depois saiu do quarto e tal, e ele falou: olha, um sinal que Deus quer que ele leve aqui, que bagunça a vida dele, vamos começar a bagunça. A gente abriu a mala dele, bagunçou a mala, e começou a bagunçar as coisas dele todinho. Ele falou bem assim: cara, não é pecado não, porque a gente está mostrando a ele que Deus quer que ele siga ali o rumo dele. Essa história, por mais que seja tão simples, ela parece um pouco, se nós olharmos de um certo ângulo, com o que nós vamos ver um pouco aqui no capítulo 6 de Juízes. Eu queria fazer um pouco diferente hoje, porque nós vamos ver o capítulo 6 inteiro, e é uma leitura muito grande, são 40 versículos, Então eu queria fazer um pouquinho diferente, e a gente vai lendo por porção e explicando ali por alguns trechos e meditando o que eles têm a nos ensinar, devido a ter uma leitura muito extensa. Mas eu queria ler pelo menos aqui a primeira parte. O pastor Sávio, no último culto, ele terminou o sermão dando para a gente um spoiler do que aconteceria no de hoje. E a primeira parte no versículo 1 aí diz que os israelitas eles voltaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E é um ciclo que a gente tem visto ultimamente, se repetindo tempo após tempo. Então, no versículo 1 diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque temos essa oportunidade de podermos refletir em comunhão sobre a Tua palavra. Nós sabemos que, assim como aquele povo erra e vive cometendo às vezes os mesmos erros, nós não somos tão diferentes deles assim. Por isso pedimos, ó Pai, da sua graça, do seu amor, do seu Espírito, que fale aos nossos corações através da sua palavra, que será lida e exposta, e que mediante isso ela venha ser plantada em nossos corações, para que nós venhamos praticar e seguirmos ao Senhor, e a cada dia sermos semelhantes ao teu Filho amado Jesus. Que o Senhor aplique isso em nossos corações e fale aos nossos corações, em nome de Jesus nós pedimos, amém. Bom, a gente viu aí que o texto ele começa falando que o povo voltou novamente a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E
quando ele fala especificamente de que o povo voltou a fazer o que era mal, isso está entrelaçado justamente com a idolatria. Nós já estamos tristemente familiarizados com esse início, né? De que esse mesmo ciclo de que o povo ele volta para o Senhor, se arrepende daquilo que fizeram, depois passa um tempo, eles começam a esquecer aquilo que o Senhor fez, e eles começam a adorar outros deuses, e vem um juiz, e Deus corrige aquele povo, e o ciclo vai se repetindo. E este novo ciclo aqui, ele abrange 3 capítulos da Bíblia, ele vai do verso 6 até o verso 8. A gente vai ver apenas o verso 6 hoje, mas ele termina de fato só no verso 8. E apesar dos ciclos estarem se repetindo sempre aqui, nós podemos ver que a gente consegue extrair lições diferentes de cada um deles. A gente consegue conhecer um pouco a Deus, o que Ele fez e quem Ele é através desses ciclos, e a gente também consegue entender um pouco de nós mesmos quando a gente vê que a gente não é tão diferente daquele povo. A gente consegue olhar para dentro da gente e ver o quanto nós precisamos também de um Redentor, quando nós precisamos de um libertador para nossas vidas. Dessa vez aqui é uma coisa diferente do que aconteceu anteriormente. Deus ele os entregou o povo nas mãos dos midianitas. A gente vai ler aqui essa primeira porção, a gente vai ler do verso 1 até o 11. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então um anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertenciam ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Bom, nessa primeira parte aí, a gente vê que Deus ele entregou o povo nas mãos dos midianitas. Essa até agora, até o que a gente já viu, aparenta ser aqui a pior das opressões que já aconteceu. Os israelitas eles são forçados aqui a abandonar as suas casas e a se esconderem em montanhas, em cavernas, em fortalezas, e ficam lá escondidos. Então imagina um pouco como seria viver naquele contexto. Você tem ali a sua casa, tudo tranquilo, o seu trabalho, a sua lavoura, e acontece que, de repente, os midianitas vêm para aquele povo, e quando chega ali, eles têm que abandonar tudo aquilo, deixar a tua casa, deixar o seu conforto, e se esconderem em algum lugar, em cavernas, em montanhas. E além de ter que fazer essas coisas, imagina também depois voltar de volta ali para o seu lar. Tudo devastado, provavelmente. Eles já haviam saqueado as plantações, já haviam roubado os seus pertences, matado todos os seres vivos que estavam ali. E acontece que eles tinham que voltar para essa realidade. E esse era um ciclo que acontecia não apenas uma vez, ficava acontecendo por anos ali. Os midianitas eles não estavam interessados ali em manter um controle político, né? Igual a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, onde Roma ali deixa Israel fazer o que ele bem quer fazer, desde que pague os impostos, tudo certinho. Mas não, eles iam lá e saqueavam tudo e matavam tudo, e eles tinham que
ficar calado e saírem e se esconderem para algum lugar. E isso fazia com que os israelitas passavam muita dificuldade. E por conta disso, eles empobreceram de tal forma que eles clamaram por socorro ao Senhor. Até aqui, embora é mais opressivo este ciclo, a gente vê que ele segue um caminho normal. O povo vai para a idolatria e Deus ele começa a entregar os povos nas mãos dos seus opressores e ele volta para Deus, clamando a Deus por socorro. E a gente fica na expectativa aqui de Deus agora levantar um juiz, aquele que vai libertar o povo, mais uma vez. Mas ao invés disso aqui, quando os israelitas eles clamaram ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Aqui tem uma situação um pouco diferente das outras vezes. A primeira resposta de Deus ao clamor dos israelitas aqui não é enviar um juiz, não é enviar um salvador ou enviar um projeto de salvação para eles, mas é dar para o povo um sermão. Essa é a parte que eu acho que ninguém gosta, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, aí surge a consequência daquele pecado. Aí você vai lá e, poxa, eu preciso agora de alguém aqui para me ajudar. Aí vem um amigo, ou um familiar, um irmão, e ele chega perto assim para te ajudar, e antes de te ajudar, o que ele faz? Toma um sermão. Normalmente é a parte que deixa a gente mais indignado, que fala, cara, eu já entendi já que está tudo ruim, e eu já sei que tá ruim, eu estou clamando porque está ruim. E você, em vez de me ajudar, me dá um sermão. A gente não gosta, essa é a grande realidade. Mas a questão aqui é para que eles venham apreciar, de fato, a libertação que iria vir, eles têm de entender que eles precisam ser resgatados primeiro. E o profeta leva a entender aqui que o problema maior não é a circunstância que eles estão vivendo ali. Não é a opressão dos midianitas, não é os saques que eles estão sofrendo, mas o profeta ele mostra que o problema maior é a idolatria. O pecado deles que fizeram cada um deles chegar naquela situação que eles estão. A essência desse sermão mostra que Deus está tentando levar ao povo aqui um verdadeiro arrependimento. A gente vê isso no versículo 6 e 7, e isso sugere que o clamor do povo ele não aparenta ser um arrependimento genuíno. Então o que Deus faz aqui? Ele corrige o seu povo lembrando duas coisas aos israelitas. A primeira, ele lembra o que ele fez. Então ele começa a falar com eles, olha, eu resgatei vocês do Egito, eu livrei vocês da escravidão, eu livrei vocês de toda a opressão, eu expulsei os inimigos dessa terra que vocês estão, e fui eu quem deu essa terra para vocês. E ele começa a lembrar isso ao povo. Depois que ele lembra o que ele fez, ele também lembra quem ele é. Ele fala, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que exige e merece obediência, adoração e devoção exclusiva. Então não adore outros deuses. Ele lembra também isso ao povo. Essa é a primeira coisa que ele faz, lembrar os israelitas, quem ele é e o que ele fez. E a segunda coisa é lembrar o que Israel fez. E ele, como é que ele faz isso? Ele fala, olha, eu disse para vocês não adorarem outros deuses. E o que vocês fizeram? Vocês não me deram ouvidos. Vocês não me deram ouvidos. Novamente vocês se voltaram para outros ídolos. Novamente você esqueceu do que eu fiz. Novamente vocês esqueceram quem eu sou e estão adorando outros ídolos. Aparentemente aqui nos parece que o povo estava demonstrando um arrependimento, porque agora eles estão sofrendo e clamaram ao Senhor, eles estão precisando do Senhor. Mas Deus manda um profeta trazer um alerta para esse povo e convencer eles, antes de mandar um juiz, convencer eles do pecado do povo. Porque se a gente fizer uma análise aqui no texto, a gente vai perceber que os israelitas, na verdade, eles sentiram remorso e não arrependimento. Os dois sentimentos eles são marcados por grandes tristezas, por muitas angústias, mas eles são diferentes uns dos outros. Remorso é a tristeza que a gente sente por conta da consequência que o pecado traz, mas não é a tristeza pelo pecado em si. Ou seja, se não houver consequência, também não tem tristeza. É aquela vez que você faz algum pecado, que a gente comete algum pecado, mas eu não estou tranquilo. Eu não sinto tristeza alguma, isso não me abala de forma nenhuma, mas quando a consequência chega, agora sim eu fico triste. O problema não é o pecado em si, o problema que eu tenho é com a consequência que o pecado traz. E isso é remorso, não arrependimento.
O foco do remorso, normalmente, ele é horizontal, não vertical. A gente não olha para ele como se o problema fosse meu com Deus. A gente olha o problema como por causa que o que está me causando problema. E nós vimos ali que o povo não clamou a Deus por conta de entenderem que eles estão vivendo uma vida idólatra. Eles não chegaram, olha, nós estamos arrependidos porque nós estamos vivendo uma idolatria, nós esquecemos de quem o Senhor é. Não, eles falaram o seguinte, nós estamos clamando ao Senhor porque estão oprimindo a gente, estão saqueando a gente está passando fome, a gente tem que abandonar o nosso lar todos os dias. Então, eles estavam clamando ao Senhor por situações externas. Eles não viram o maior problema aqui. Clamavam a Deus simplesmente por conta da opressão que estavam passando. E o problema de sentir remorso é que quando as consequências do pecado passam, sabe o que acontece? O povo faz a mesma coisa. Por outro lado, o arrependimento ele se concentra unicamente no resultado que o pecado traz, que é a perda do Senhor. Entender que o nosso relacionamento com Deus está sendo profanado. O arrependimento verdadeiro, o problema não é o que as coisas externas estão trazendo, é entender que eu estou afligindo quem o Senhor é. É entender que há um problema no meu relacionamento com Deus. É entender que o nosso relacionamento está sendo profanado, que nós estamos ferindo o coração do Senhor. E esse é o verdadeiro problema que estava acontecendo naquele local. O remorso ele tem muito mais a ver com o nosso ego do que com Deus. Essa é a grande realidade. Quando a gente sente remorso, a gente fica triste porque a nossa moral foi destruída, ou porque a minha imagem foi manchada, ou porque eu fui desmoralizado em algum local. E isso não produz nada em nós, a não ser desespero. E o remorso nos leva ao desespero porque quando nós nos deparamos com quem nós somos, nós passamos a nos odiar. Viu aquela coisa que eu acho que todo mundo já passou, de falar bem assim, Deus não vai me perdoar, não. Ou você fala assim, talvez eu até entendo que Deus me perdoa, mas eu não me perdoo, não. Você não consegue lidar consigo mesmo, você não consegue enxergar a sua fraqueza, porque não sobrou mais nada para sustentar o nosso ego. Então a gente não consegue encarar nem a gente mesmo. E quando a gente se desespera de tal ponto, é porque nós transformamos alguma coisa no nosso ídolo e não colocamos o nosso Deus verdadeiro como Senhor e Salvador da nossa vida. Normalmente essa pessoa ela cria um ídolo e é impossível recuperar essa perda, a menos que ela crie um repúdio a esse ídolo que ela mesma levantou. O arrependimento ele é diferente, ele faz a gente enxergar o real problema. Ele traz a mesma tristeza que o remorso traz. Ele percebe o quanto nós somos falhos de um modo claro. Percebe o quanto nós somos incapazes, o quanto nós somos pecadores, mais claro ainda do que aquele que sente remorso. Mas esse arrependimento, da mesma forma que nos mostra o quanto nós somos pecadores, ele também nos capacita a deixar para trás aquilo que aconteceu. Porque o arrependimento, ele não vem simplesmente por fatores externos, mas ele vem da compreensão de que Deus nos perdoou e que nós não o perdemos. Ele vem da compreensão de que nós sabemos que as consequências do mundo, elas podem ser até pesadas. As consequências do nosso pecado, ela pode ser pesadíssima. Mas nós compreendemos que, em comparação ao ferir a santidade de Deus, elas são mínimas. As consequências do pecado, ela pode trazer resultados terrenos gigantescos, mas eles se tornam pequenos em comparação com as consequências espirituais, com a morte espiritual. A compreensão de quando nós, de fato, nos arrependemos, é que quando nós nos lidamos com as consequências do pecado, a gente entende que nós merecemos, na verdade, coisa muito pior do que a consequência que a gente recebe. E isso só não chega até nós porque Jesus sofreu o castigo em nosso lugar. Mas merecemos muito mais do que as consequências que chegam até nós. O arrependimento, ele tem tudo a ver com Deus. Não é sobre o que nos oprime, mas é entender que ele foi ferido, que a sua natureza de Criador e de Redentor está sendo rejeitada, que os seus atos salvadores contínuos estão sendo banalizados e usados de formas manipuladoras. A pergunta para nós é, o que nós temos de fato lamentado? As consequências do pecado na nossa vida
ou o pecado em si? O que de fato a gente tem lamentado? A perda da alegria que um ídolo oferece para a gente? Ou o estrago causado no nosso relacionamento com Deus? Vimos então que Jael, ele não mostra aqui um sinal de arrependimento. Não mostra que eles levantaram naquele momento e saíram queimando ídolos e transformando a vida agora simplesmente devotada ao Senhor. O texto não mostra isso para a gente. Mas olha o que acontece no verso 11 e no verso 12. Acontece uma coisa muito interessante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Isso aqui mostra o quanto eles viviam com medo, porque normalmente se malhava se malhava o trigo num lugar que eles chamavam de eira. Era um lugar aberto onde o vento poderia passar, porque isso ajudava. Eles jogavam os cereais para cima e o vento ajudava a levar as impurezas. Mas ele estava dentro de um tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor, no verso 12, apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Uma coisa que me chama bastante atenção aqui é que Deus, ele nomeia aqui agora o seu juiz, mesmo que o povo não tenha se arrependido. O povo ainda não demonstrou arrependimento e ainda assim Deus nomeia o seu juiz. O que mostra que Deus, ele não espera até que nós nos arrependemos para aí então começar a nos salvar. Romanos 5:8, Paulo ele fala claramente aos romanos e explica melhor um pouco isso, quando ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não começa a nos salvar porque nós nos arrependemos. Deus não ficou sentado esperando, vamos ver se o povo se arrepender, e talvez eu salvo. Se o povo tomar alguma postura, talvez eu salvo. Não, era o contrário. Nós, na verdade, só nos arrependemos porque Ele iniciou a sua obra salvadora em nós. Por meio da obra exterior de seu Filho e por meio da obra interior no seu Espírito Santo. É Ele quem dá o primeiro passo. É Ele quem demonstra graça. E ao ter contato com essa graça, a gente se arrepende do que a gente tem vivido. E isso mostra o quanto Deus é santo e misericordioso. Misericordioso porque Deus, ele recruta e prepara o seu libertador mesmo não havendo sinal de arrependimento. E isso é uma lição muito grande para nós. Porque essa é uma postura que a gente não toma naturalmente, em hipótese alguma. Quem de nós aí é uma pessoa que nos aflige, nos fere o tempo inteiro e não mostra sinal de arrependimento, ela não mostra que ela vai parar de te atingir, de te ofender, e ainda assim, você ainda age em favor daquela pessoa. Ele mostra que também ele é santo, pois mesmo o povo clamando a ele por conta dos seus problemas horizontais, ainda não admitindo ainda a idolatria, ele estende a mão, mas ao mesmo tempo ele não deixa que aquele povo vive uma vida de pecado. Ainda assim ele exige deles uma vida santa, uma vida de correção, por isso ele dá a eles um sermão. Deus, ele nunca comprometerá a sua santidade nem a sua graça, mas geralmente a gente enfatiza um desses aspectos em detrimento do outro. No nosso dia a dia a gente está sempre oscilando entre um e outro. Deus jamais irá me aceitar, ou Deus jamais vai aceitar fulano de tal, depois do que aconteceu. Ou a gente está oscilando para o outro lado, dizendo, Deus é puro e amor, Ele aceita todo mundo e nem liga para o que cada um está fazendo. A maneira de apreciar esses dois atributos, nos atentarmos tanto para os padrões perfeitos de Cristo, tanto para a sua compaixão, é nos agarrarmos cada vez mais, com mais força, na cruz de Cristo, onde essas verdades, elas se unem de forma gloriosa. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que nós somos falhos e imperfeitos, e mesmo assim Deus entregou o seu Filho em nosso lugar. Ainda quando éramos pecadores. E quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que a obra de Cristo Jesus, ela também nos transforma. Ela nos lava, ela nos purifica,
nos livra de todo pecado e nos capacita a viver uma vida de santidade, uma nova vida que agora teremos em Cristo. E eu queria continuar a leitura nessa próxima porção, do 12 até o verso 24, se puder ir acompanhando. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era um anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos abiesritas. Então o anjo do Senhor ele aparece aqui a Gideão e encoraja Gideão dizendo: olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E a resposta de Gideão aqui é bem clara, ele fala: não está. E ele argumenta com o Senhor dizendo: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aqui está acontecendo? Cadê as coisas boas que nossos pais contaram para a gente então? E ele chega na conclusão dele que ele fala: olha, o Senhor nos abandonou. E como é fácil a gente cometer o mesmo erro que Gideão, né? Quando a gente vê os problemas acontecendo, quando a gente vê as coisas nos afligindo, a gente tem a mesma postura e fala: onde está o Senhor? Cadê o Senhor comigo? Só que se nós olharmos a situação aqui, a gente vê que na verdade é o contrário. A prova que o Senhor estava com aquele povo é que o Senhor entregou o seu povo nas mãos dos midianitas. Essa é a prova de que ele não teria abandonado. Porque ele estava usando as circunstâncias em que os israelitas se encontravam para mostrar a ele a miséria da idolatria que eles estavam vivendo. E trazer eles novamente ao arrependimento. Isso mostra que o Senhor estava com eles. Se o Senhor tivesse abandonado, ele podia muito bem falar: então tá bom, então vivam aí. Continua vivendo, vencendo as batalhas que vocês estão vencendo. Continua prosperando, tendo tudo tranquilo. Mas vocês vão continuar vivendo uma vida de pecado e o final disso vai acabar em morte eterna. Isso seria o abandono de Deus. Mas Deus não, Ele entrega ele nas mãos midianitas para que eles voltem ao Senhor e se arrependam dos seus pecados. Deus não havia abandonado aquele povo, o povo quem havia abandonado a Deus. E o diálogo continua. Deus diz a Gideão que ele é o enviado a livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão contesta então e fala: eu sou o menor do clã, o meu clã já é um menos importante, eu ainda sou o menor do clã da minha família. Ele vai só diminuindo, ele vai colocando: olha, eu já sou de um clã que é pequeno, eu ainda sou o menor dentro desse clã. Mas o anjo aqui, ele já havia intencionalmente chamado ele de poderoso guerreiro. No início ele fala para ele: poderoso guerreiro. Alguns aqui acham que Deus estava caçoando ele. Porque, imaginando a situação, estava lá Gideão
malhando trigo dentro de um tanque de prensar uva, porque estava se escondendo dos midianitas. Aí ele aparece e fala: e aí, poderoso guerreiro? Parece meio que um sarcasmo. Assim, poderoso guerreiro se escondendo dentro do negócio de prensar uva. Outros aqui já têm um pensamento diferente, achando que Gideão, na verdade, estava se fazendo de humilde. Falando: mas eu, modesta parte, quem sou eu para liderar esse povo? No entanto, nenhum desses dois modos aqui levam a sério o poder de Deus e o poder da palavra de Deus. Porque se Deus afirma que Gideão é um poderoso guerreiro, então ele é um poderoso guerreiro. Independente das circunstâncias, independente do clã que ele era, se ele era o maior ou o menor da família, se Deus afirmou que ele era um poderoso guerreiro, ele era um poderoso guerreiro. Porque o poder não está em Gideão. A primeira compreensão que a gente tem que entender é que o poder não está na capacidade de Gideão, mas está em Deus. E ele disse: sou eu quem estou enviando e eu estarei com você. Gideão está certo em dizer que ele não consegue libertar Israel com sua própria força, e realmente não consegue. Mas Deus está certo em dizer que ele salvará Israel, porque Deus estará com ele. A nossa força vem do Senhor. E isso aqui nós temos que analisar isso e aplicar isso para a nossa vida, para aquilo que Deus tem chamado a gente fazer. A gente precisa ter a mesma compreensão na área de atuação no qual Deus chamou cada um de nós. É de olhar e entendermos que da nossa força a gente não consegue fazer. Mas é possível a cada dia levantar e continuar caminhando, porque Deus disse: foi eu quem os enviei e eu estarei com vocês até o fim dos últimos dias, até a consumação dos séculos. Gideão, então, ele pede a Deus que dê um sinal de que realmente é Deus que está falando com ele. Ele pega uma oferta, coloca no altar, o anjo toca com um cajado, sobe um fogo da rocha e ele reconhece que realmente Deus estava com ele. E aí a gente chega a mais uma porção das Escrituras, a partir do verso 24. Diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: tragam seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Gideão, então, ele edificou um altar ao único Deus verdadeiro e salvador. E agora ele teve que destruir o altar que estava ali de Baal. E uma coisa interessante que a gente vê aí é que o altar que estava ali, que ele teve que derrubar, pertencia ao seu próprio pai. Uma das coisas que apontam aqui é que o povo ele não havia se arrependido. As pessoas ainda tinham em casa altares para Baal. Deus ele já tinha enviado um profeta para falar para aquele povo, para chamar a atenção daquele povo, e o povo ainda tinha um altar a Baal dentro de casa. E o fato de Joás ter um altar e um poste sagrado para culto às divindades de Canaã nos mostra também muita coisa. Os israelitas eles não trocaram Deus por Baal. Eles, na verdade, combinaram o culto a Deus
com o culto aos ídolos. Eles cultuavam a Deus formalmente, porém a vida deles girava em torno dos deuses da agricultura, ou do comércio, do sexo, da beleza, e assim por diante. E o quanto isso é parecido nos dias de hoje. As pessoas, elas não assumem que trocou de Deus. Nós vemos na nossa sociedade claramente as pessoas afirmando que têm fé em Deus, que crê que Jesus morreu e salvou dos nossos pecados, mas acabam vivendo a vida adorando outros deuses. Acabam vivendo a vida condicionando aos prazeres, ao dinheiro, à fama, a poder. E a gente vê que era muito parecido com esse mesmo, com a casa de Joás. Joás, ele ensinou a Gideão, falou quem Deus era, falou o que Deus tinha feito, contou as histórias para ele, mas dentro de casa ele tinha um altar para Baal. Interessante, né? E o quanto isso é parecido nos dias de hoje. As pessoas falam da boca para fora o tempo inteiro que Jesus o salvou, que amam Jesus, mas no fim vivem como se ele não existisse. Sem preocupação com o que ele pensa, com o que eu faço. Não me importa se estou ferindo a sua santidade, se estou agrandando ou não. Afinal, eu já tenho fé em Deus e isso aí é suficiente. E isso é tão comum para a gente, infelizmente. Vale a pena citar aqui uma boa porção de um escritor chamado Michael Wilcock, que escreveu. Ele diz assim: os deuses não mudaram, pois a natureza humana não mudou. E esses são os deuses que a humanidade sempre recria para si mesma. O que as pessoas desejam? As mais modestas buscam segurança, conforto e diversão módica. As mais ambiciosas procuram poder, riqueza e autoindulgência desenfreada. Em qualquer época existem força e ação que prometem satisfazer os nossos desejos, sejam elas programas políticos, teorias econômicas, opções profissionais, filosofias, opções de estilo de vida, programas de entretenimento, e todas têm uma característica em comum. Prometem melhorar nossa vida além do que conseguiríamos por nós mesmos. Contudo, ao mesmo tempo, parecem abertas à nossa manipulação, de modo que alcancemos nossos desejos sem perder a independência. Este é o inimigo entre nós. Afirmamos adorar a Deus, porém, o mundo se insinuou em nosso coração e o controla. É nítido como nossa sociedade vive. Afirmamos adorar a Deus, mas vivemos segundo a ordem do mundo. E aqui Gideão, ele obedece ao Senhor e ele destrói o altar a Baal, e a gente vai para a última porção, no verso 33 em diante. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram o seu exército. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou o mensageiro a todo o Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Os inimigos então se reuniram. Deus se apoderou a Gideão e trouxe outras tribos para se juntarem a ele. Qual foi a postura de Gideão? Continua incerto ao chamado de Deus. Ele ajeita aí um punhado de lã e pede que Deus mande um orvalho cair sobre ele, deixando o chão ao redor permanecer seco. Depois Deus assim o faz e ele fala: Senhor, agora o Senhor pode fazer inverso. E assim Deus também faz. Muitas pessoas criticam Gideão por fazer isso. No entanto, o que nos leva a pensar, se foi totalmente pecaminoso, por que Deus atendeu o pedido de Gideão? Se foi algo tão errado, por que Deus
concebeu o pedido de Gideão. Às vezes a gente enxerga um pouco da gente também, quem nunca, né? Ó Senhor, se for da sua vontade que eu entre aqui nesse lugar aqui, que me liguem hoje, até 4 horas da tarde. Aí liga 5, a gente fala, eu não entendi direito, mas ligou hoje. Entendeu? De algum modo a gente se adequa. Mas a gente precisa ter cuidado, porque da mesma forma que Deus ele atendeu aqui o que Gideão propôs, quando Satanás mandou que Jesus fizesse um teste com Deus, Jesus repreendeu a Satanás. Então, o que acontece aqui nesse relato mencionado? A gente precisa lembrar aqui que Gideão ele não tinha a Bíblia que a gente tem hoje, explicando tudo bonitinho, direitinho. E nem tampouco tem os meios de graças que a gente tem, como a palavra, o batismo, a vida em comunidade, a ceia do Senhor, a compreensão de quem Cristo é. Ele vivia em um contexto que a idolatria era muito comum e o que ele sabia sobre Deus é o que o pai dele contou. Pai esse que contava sobre Deus e tinha um altar para Baal dentro de casa. Imagina a confusão. Gideão queria saber, na verdade, se Deus ele era só mais uma força igual aos outros deuses que existiam naquela época, ou se era um Deus diferente, na verdade, soberano sobre todas as forças da natureza. Ele não estava atrás de um sinalzinho para o seu bem e prazer. Ele queria entender quem Deus é. A gente não pode usar esse exemplo como justificativo para ficar o tempo todo pedindo a Deus provas e sinais, pois a ideia de Gideão aqui é saber quem Deus é. Nós já temos uma vantagem muito grande de Gideão, porque nós conhecemos a história, nós temos a sua palavra e nós ainda conhecemos o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Gideão não tinha ideia de nada disso. Na época da história em que a gente vive, é uma vantagem muito grande, porque nós temos a revelação da palavra de Deus. E quando a gente pede a Deus a mesma coisa que Gideão, Deus ele responde graciosamente, mas encaminhando-nos para a revelação final e plena do seu caráter e propósito, o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Por isso é a necessidade que temos de ouvir a palavra de Deus. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, o Senhor lhe enviou um sermão, a exposição de sua palavra. Nós temos que enxergar que ter essa graça de poder ouvir, de poder ter acesso, ler a palavra de Deus, mostra o cuidado de Deus conosco. Não se pode viver uma vida sem estudar a palavra. É nela que nós enxergamos o quanto nós somos falhos, o quanto estamos perdidos e carentes de um Redentor. É ela que nos mostra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao nosso encontro, se entregando em nosso lugar, pagando a nossa dívida de pecado, nos perdoando, nos purificando. Nós que éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele apaziguou a ira de Deus, que era para mim e era para você. Ele recebeu em nosso lugar. E nós que éramos pecadores, agora podemos ser chamados de filhos de Deus. É através da palavra que nós temos consciência de tudo isso. É na palavra que nós encontramos essa tamanha riqueza. Às vezes ficamos pedindo tantas coisas a Deus, temos o tão rico de precioso que é a sua palavra. Ela é um instrumento que Deus usa para nos avivar espiritualmente, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. E às vezes tão pouco damos atenção à sua palavra. Às vezes tão pouco trocamos as suas palavras por uma caixinha de promessa, onde eu abro e acho que vai pegar ali o que Deus quer falar comigo. Hoje, amanhã eu faço de novo. Mas é a sua palavra que nos revigora espiritualmente e que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Quero chamar a banda aqui à frente. E enquanto eles vão tocar essa canção, queria pedir que a gente venha nesse exato momento refletir aonde nós estamos no meio desse texto. Seja como Israel, como aquele povo que se aflige com a consequência do pecado, mas não se preocupa com o pecado em si. Como aquele povo que está preso, na verdade, a este mundo, onde ele só clama ao Senhor quando aquilo que eles acham de importante nesse mundo estão em xeque. Não se preocupam de fato
em estar diante do Senhor, agradando ao Senhor, sem ferir ao Senhor. Talvez também nós sejamos parecidos como Gideão, que em meio a Deus falar tantas vezes, ainda mostra ali algumas dúvidas, naquele processo de dúvida, de será que é o Senhor mesmo? Será que esse é o mesmo caminho? Dando um spoiler também, já que ele já deu um spoiler do que eu vai falar, eu vou dar um spoiler do que ele vai falar. Automaticamente a gente vai ver lá na frente em Hebreus que Gideão, ele foi ali o primeiro do topo ali a ser citado como herói da fé. Essa pessoa que tanto duvidou, essa pessoa que tanto estava, mas é mesmo? Então faz isso, aí Deus faz, aí fala, não, então faz o inverso. Essa pessoa com tantas dúvidas, isso mostra também que quando a gente olha para a gente também às vezes encontra tanta dúvida. Às vezes a gente encontra tanta insegurança, mas entende que o processo de Deus conosco também pode nos transformar em pessoas de fé. E de fé verdadeira. Não pessoas que vivem a partir de remorso de coisas circunstanciais, mas pessoas que de fato entenderam que Deus é o Senhor e merece uma vida inteira de devoção e adoração. E isso é o mais importante de qualquer outra coisa. Que Cristo, de fato, ajude-nos a compreender esse caminho e que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações. Que a gente, nesse momento, peça a Deus que Ele trabalhe em nossos corações e nos faça viver esse verdadeiro arrependimento dia após dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus.